A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Irmãos, estou meditando aqui sobre a vida de um homem chamado Samá. A história dele está relatada lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, o versículo 11 e 12. Apenas 2 versículos vai contar uma grande história. A palavra do Senhor vai dizer: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Irmãos, essa palavra é tão poderosa, porque nesse cenário vai me contar que o povo de Deus trabalhava o ano inteiro. O ano inteiro o povo semeava, o povo cultivava, o povo cuidava da plantação. Mas quando chegava o tempo da colheita, o povo inimigo, os filisteus, vinham e roubavam tudo aquilo que era do povo de Deus. Tudo aquilo que o povo tinha levado o ano inteiro para plantar. Eles cuidavam o ano inteiro, eles trabalhavam, eles suavam naquilo. E aí vinha o povo inimigo, os filisteus, e roubavam aquilo que era deles por direito. E isso se repetiu por longos anos. Até que um dia, nesses 2 versículos que nós lemos, um homem vai se levantar, Samá, um dos valentes de Davi. Ele vai se posicionar no meio daquele campo de lentilhas, no meio daquele terreno de lentilhas, e vai dizer, eu imagino como se ele dizendo: hoje não. Hoje foi a última vez que você, inimigo, roubou aquilo que era meu por direito. Porque a partir de hoje eu me posiciono, e aquilo que eu trabalhei o ano inteiro para conquistar, você não vai levar o que é meu. A palavra me conta que quando o povo de Deus viu os filisteus se aproximando, eles fugiram, porque era normal, todo ano eles faziam isso. No dia da colheita, os filisteus vinham, e era um povo que era mais forte. Então, quando o povo de Deus via de longe os filisteus se aproximando, eles fugiam. Só que neste dia, Samá se posicionou de uma maneira diferente. Mesmo ele tendo ficado sozinho no meio do campo de lentilhas, ele se posicionou, porque ele sabia o Deus que ele servia. Eu quero que neste dia você medite sobre isso. Se posiciona, principalmente quando você está defendendo um princípio que tem coerência. Samá ali, ele estava lutando por aquilo que era dele. Ele se posicionou porque ele sabia que aquilo que ele estava defendendo era dele por direito. E a palavra do Senhor nos ensina a defender aquilo que é nosso. Lá em Apocalipse vai dizer: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Nós sabemos, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, o sangue. É uma luta espiritual. Então nós temos que lutar com armas espirituais. E quais são as armas espirituais de todo cristão? É oração, é jejum, é meditação na palavra. Então quando você se posiciona, ainda que o inimigo pareça ser mais forte que você e Deus é a maioria. Então se você se posiciona sabendo e conhecendo o Deus que você serve, se você é temente ao Senhor, então se posiciona sem medo. Hoje o inimigo vai ter que bater em retirada da sua vida, das suas finanças, do teu casamento, do meio dos teus filhos. Eu não sei qual que é o terreno que você está defendendo. Samá se levantou para defender aquele campo de lentilhas, porque era dele, porque ele tinha semeado o ano inteiro. Muitos que estavam com ele fugiram com medo, mas ele se posicionou. E eu quero liberar isso sobre a tua vida. Se posiciona em Deus. Você sabe o Deus que você serve, então se posiciona. Porque um homem se levantou e se posicionou. Deus agiu em favor dele. Deus deu vitória, Deus deu livramento. A palavra não me fala que Deus mandou Samá lutar, não. Mas porque ele se posicionou, o céu se movimentou em favor dele. Então, querido, querida, homem de Deus, mulher de Deus, se posiciona. Não espere o Senhor fazer algo o tempo todo. Não fique de braços cruzados, porque quando você se posicionar, o Senhor, ele não vai deixar você ir para nenhuma batalha sozinho. Não vai. Porque quando você está com um propósito alinhado com o céu, quando há alinhamento de propósito, quando você está na palavra do Senhor, quando você está seguindo os mandamentos do Senhor, a batalha ganha, porque o Senhor, ele vai à frente com você. Mas faça como Samá, se posiciona. Talvez, irmãos, aquele povo, alguém olhando de fora podia dizer: mas o que vale um campo de lentilhas? Lentilha não vale nada.
Eu não sei qual que é o teu campo de lentilha. Eu não sei pelo que você luta. Eu não sei o que você vai defender. Mas ainda que o mundo não dê valor nenhum, você sabe o quanto você lutou para ter aquilo que você tem. E não vai ser agora que o inimigo ele vai se levantar para roubar aquilo que você semeou, aquilo que você vem orado há tanto tempo, aquilo que você faz campanha, jejum, sobe monte, aquilo que você está suando para conquistar. Não, 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 não. Isso é teu por direito. E o Senhor ele te respalda. Se posiciona como Samá se posicionou. E não deixa o inimigo roubar aquilo que é teu. Seja teu casamento, teu ministério, teus filhos, o teu trabalho. Eu não sei qual é o teu campo de lentilhas, mas se posiciona nesse dia. O Senhor está te vendo. O Senhor está vendo aqueles que fogem e aquele que permanece. Samá sozinho venceu todos aqueles filisteus. Ele se posicionou. Saiba que o Deus que você serve, Ele é um Deus que derrota gigantes. E não há inimigo que vá vencer quando você está firmado nas promessas e nos mandamentos do Senhor. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra. Tenha como inspiração a vida deste homem, um valente de Davi, chamado Samá. Ele se posicionou e o campo de lentilhas dele, o inimigo nunca mais botou a mão. Porque tinha sido a última vez que o inimigo tinha se levantado contra aquilo que era dele. Que hoje acabe de uma vez por todas esse ciclo que toda vez se repete, cai por terra em nome de Jesus. Porque aquilo que você lutou, aquilo que você semeou para ter é teu por direito. Se posiciona e você vai ver grande livramento, grande vitória na tua vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus.